Nesta segunda-feira, quem está fazendo o discurso também de candidato, viu, Vera Andreazzi Maduro, é o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, né? Sumido dos holofotes há 6 meses, o ex-ministro concedeu entrevista ao jornal Valor Econômico e, apesar de dizer que não será candidato, fez questão de se posicionar firmemente sobre a conjuntura política atual, né? O ex-ministro criticou a ideia de se impor um parlamentarismo, afirmou que o Brasil foi sequestrado por um bando de políticos inescrupulosos que reduziram as instituições a frangalhos, ele disse. Destacou também que em nenhum país do mundo um chefe de governo permaneceria no cargo depois de acusações graves em referência, né, aos trechos da delação da JBS sobre o presidente Temer. Para Joaquim Barbosa, depois do impeachment de Dilma, os parlamentares instalaram no país a ordem jurídica deles e não a das instituições. Ele ainda tentou explicar a falta de mobilização dos brasileiros diante de tantos escândalos. Para ele, a população está cansada das manipulações indecentes e está apenas tentando sobreviver. Eu começo esse tema com você, o Andreazzi. Você, claro, acompanhou, leu a entrevista do ex-ministro Joaquim Barbosa. Ele disse que não vai ser candidato, mas falou quase tudo, né? Falou como se fosse candidato. Enfim, que avaliação você faz dessa entrevista? Eu li a entrevista com bastante atenção. Li e até reli para tirar algumas dúvidas, né? É uma visão bastante rasteira, né, politicamente, do problema do Brasil. Nesse sentido, uma visão de candidato, né? De candidato da esquerda. Né? O Joaquim Barbosa se coloca claramente como um homem de esquerda. Tem até uma certa dor, uma certa mágoa por não ser querido pelos petistas. Em outra condição seria o partido natural, né? Foi inclusive indicado pelo Lula para o Supremo. Como candidato, e é a única coisa que me interessa, porque a atividade pública do Joaquim Barbosa, inclusive na época de ministro do Supremo, sempre me pareceu abaixo da crítica, né? Nunca primou exatamente pela técnica, teve em evidência por ocasião do mensalão, em que vá lá, como o presidente fez a coisa correr razoavelmente bem, ele só teria chances, né, como fator novo num cenário sem o Lula, né? Isso serve para o Ciro Gomes, para a Marina Silva e para o Joaquim Barbosa. O novo, né, um elemento novo à esquerda, só seria possível num cenário sem o Lula. Com o Lula, é o establishment triunfando e não haveria lugar competitivo para um Joaquim Barbosa. Neste sentido, ele que adoraria ser candidato, se mostra inclusive picado pela mosca azul, né, da popularidade, torce para não haver o Lula, né, como adversário, até porque seria difícil para ele. Há uma paixão ali. Aliás, ele poupou o Lula também. Não acho que ele tenha paixão pelo Lula e pelo PT, embora eu acho que o ideário dele, principalmente no que tange a questões sociais, seja de esquerda. Eu acho que ele se coloca como um candidato de centro-esquerda, liberal na economia, de esquerda quando se trata de questões sociais. Ele fala que o Brasil precisa de um capitalismo que não seja de Estado, fala em vender o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, portanto, isso não é um ideário exatamente de um candidato que se paute pela régua da esquerda clássica, né? Mas ele sim flerta com esse eleitorado para o qual ele diz que aqui tem uma preocupação social, que a Constituição diz que o Estado brasileiro é um capitalismo com preocupação social, para quem ele diz que a reforma da Previdência não pode ser desengajada de uma preocupação com o todo social, então ele quer ocupar esse espaço. Eu acho que existe um espaço para um candidato como ele, que é diferente de um espaço de um Ciro Gomes ou de uma Marina. Se ele conseguir, como conseguiu o tempo inteiro nessa entrevista, controlar o gênio dele, ele se mostra um sujeito moderado e de diálogo para a centro-esquerda. Algo que a gente está vendo o Alckmin tentar construir à centro-direita. Eu acho que ele seria um espelho desse Alckmin, um candidato establishment. Um ex-presidente do Supremo que fala em esgarçamento institucional não pode ser considerado um outsider. Ele é, sim, um candidato do establishment.
Então, eu acho que mesmo as pesquisas mostram que tem espaço para alguém oriundo do judiciário, oriundo de um processo de depuração da política, como foi o julgamento do Mensalão. Eu acho que é uma candidatura que nasce com alguma possibilidade de bagunçar o meio de campo, principalmente num cenário de múltiplas candidaturas, como foi em 1989. Não acho tão inócuo. E eu achei bastante significativa a forma desabrida como ele se colocou como candidato. Ele fez todo ali um enunciado do que seria o programa de governo dele, tanto em relação a isso das empresas estatais, quanto em relação ao que ele prega como sistema de governo, como a defesa que ele fez do presidencialismo, do voto distrital. Achei bem trabalhado na candidatura o Joaquim Barbosa. Ô Madu, e o que você acha? Você acha que tem espaço para o Joaquim Barbosa dentro disso que a Vera acabou de dizer? Você concorda com o que ela disse? Eu concordo, mas eu acho que o Joaquim Barbosa hoje é um candidato em busca de um partido. Ou seja, qual partido que abraçaria essa agenda difusa que o Joaquim Barbosa propôs na entrevista ao jornal O Valor, né? Aí ia ter que ter muita negociação, porque aí que abre aquele nosso velho temor, né? Que a crise abra espaço para candidaturas oportunistas, populistas, demagógicas, em que você constrói uma agenda, não uma agenda com o propósito realmente de tocar o país adiante, mas com uma agenda de ganhar uma eleição. Né? E aí já começou errado. Eu acho que o Joaquim Barbosa ele tem algumas características assim, que dificultam muito ele na presidência. Eu diria, por exemplo, ele tem um viés muito autoritário, né? Ele é um cara que você percebe que ele tem uma tendência, assim, no sentido clássico, para o tirano, né? No sentido clássico, né? Vão ler, vão estudar, seus... mas o tirano no sentido clássico. Essa coisa do Joaquim Barbosa me incomoda muito. O fato que deixa isso marcado para mim é ele ser contra o parlamentarismo. Hoje é quase um consenso do Brasil que o parlamentarismo, como forma de governo, é o mais moderno e é o mais adequado. Né? Mas ele, como essas características de autoritário, né? Um cara centralizador e, por consequência, com tendência à tirania, ele não aceita. Então, isso dificulta ele arrumar um partido, essa própria agenda dele é confusa, né? Ela tira para tudo quanto é lado. Eu acho que a Vera falou muito bem que ele tenta um lugar ali mais de centro-esquerda, mas eu não sei até que ponto ele vai fundo nisso para arrumar lugar num partido, não sei que partido seria esse. Mas, enfim, eu acho que o jogo está aberto, por incrível que pareça. Nós estamos em setembro de 2017 e a campanha presidencial já está aí na rua. E isso por quê? As circunstâncias, né, meus amigos? Ninguém aguenta o governo Temer. O que faz o país andar a campanha estar na rua, não tem jeito. Agora, ainda sobre a entrevista, acho que é importante a gente dizer também que ele não quis comentar, né, sobre o Judiciário, a Lava Jato, o STF, mas, de certa maneira, isso acabou sendo abordado, mas ainda tangenciou, mas ele falou ali que... Mas ele impôs isso à repórter, né? Que recebeu com certo espanto o comentário do juiz do TRF da 4ª Região de que a sentença do Moro era irretocável, falou um pouquinho ali sobre o julgamento do Mensalão, né, etc. Mas o fato dele vetar isso e não vetar a política mostra mais uma vez que ele é candidatíssimo. É isso. Não é? Tanto que esse a Record, ela fez uma bela introdução ao dizer assim, quando ele me estreitou, no entanto ele abriu uma avenida que eu não pude recusar mesmo com as imposições, com as restrições. E ela está certa. Ela arrancou uma matéria de grande interesse jornalístico. Ela deu um furo. Foi a primeira que deu. Mas vamos lembrar, eu não sou muito de fazer esses elogios em boca própria, que são vitupério, como diz minha mãe, mas eu fui uma que falei aqui que eu achava que ele era sim candidato, que ele estava flertando com isso e que tinha um espaço para um candidato oriundo do Judiciário, que não seria nunca o Sérgio Moro, mas que poderia sim ser o Joaquim Barbosa, e acho que vamos por aí. Diga, Andreasa. O Madureira falou uma coisa importante. Todos esses nomes oriundos do Judiciário, sem nenhuma experiência de política partidária, sem nunca ter disputado uma eleição,
são competitivos e relativamente puros até o momento em que tem que escolher um partido, né? No momento em que, sei lá, Carmen Lúcia, Joaquim Barbosa, alguém vindo do judiciário escolhe um partido, escolhe um lado, né? E herda a carga toda desse partido. Não há carga boa partidária no Brasil atualmente, infelizmente. Essa é a verdade. Aí vocês vejam, sobre a reportagem, o Joaquim Barbosa tem vida pública e relevância como decorrência da sua atividade no judiciário. Primeiro, não é exatamente judiciário, na Procuradoria da República, né? Depois, aí sim, judiciário, como ministro do Supremo. Se nega a fazer comentários sobre esse universo, né? Aliás, é muito comum, né? Até uma defesa do espírito de corpo, né? Corporativista. Não fala sobre os pares, não fala sobre o Supremo, sobre a composição, e aceita falar exclusivamente sobre política, sobre a vida política brasileira. É candidato. Eu acho que não tem nada demais ele escolher um partido a essa altura, porque ele fez uma quarentena bastante significativa. Todo mundo achava que ele seria candidato ainda em 14 e ele fez questão de se desincompatibilizar do cargo depois do prazo para filiação, para não deixar essa dúvida, não deixar essa margem. E ele passou bastante tempo sem falar, sem dar entrevista, sem falar de política. E agora, se vier a se lançar, eu acho que ninguém nasce político, né? O Dória era um empresário até outro dia, outros eram médicos. Eu acho que, tudo bem, não é muito usual ter ex-juízes ou ex-procuradores, mas também não seria inédito. E eu acho que é ok, é uma boa migração, não acho que seja ruim. Eu acho que é bom para o Brasil. Vai você, Madu, pra gente ir pra nossa primeira... Vera, só uma coisa. Madu, só um minuto. Que esta migração não acho ruim, diga. Tá. Vai, Andreasa. Não, eu também, antes de passar para Madu, para dizer o seguinte, é preciso ser justo. O modo como ele conduziu isso, veja, não é nem um cara afiliado a partido ainda, sejamos justos, né? O modo como ele conduziu até aqui, esse prazo, essa quarentena, como queiram chamar, é muito correto e nada o impediria de uma filiação imediata. Isso não está em questão. O meu ponto é só o seguinte, chega uma hora em que o cara precisa escolher um partido e essa escolha aponta um lado, define um lado e aí começa a se pagar um preço que até agora ele não pagou. Vai, Madu. Só muito rápido, eu acho que o Joaquim Barbosa já cumpriu o papel que estava reservado para ele na história brasileira. Cumpriu até com galardia, muito bem. Eu acho que eu desconfio muito dessa ambição dele para presidente da República e, enfim, eu acho que ele devia ficar quieto. Seria também uma possibilidade de um vice, sair como vice também? Pode ser vice também. A Marina sonha com isso, que ele seja o vice dela. Eu não sei se ele tem essa humildade para ser vice de alguém. Não acredito nisso. Não acho que combine com o perfil dele. Tanto que ele já até elencou o vice dele na entrevista. Ele falou do governador Paulo Artung, do Espírito Santo. Então, eu acho que ele não está entrando nessa para ser vice, não. Acho que para ser vice ele continua onde ele está.